Bom, gente, bom dia. Boker Tov, na sinagoga, Boker Tov, todos que estão ligados aí na área, mundo afora, Brasil afora. Vamos começar aqui o nosso estudo comunitário de quinta-feira, um estudo feito pelos congregantes, pelos voluntários. E dessa vez, assim, temos mais uma vez o prazer de escutar a Selma, tá? Selma Castilho, ela é pesquisadora, ela é uma amiga nossa enorme, coordenadora de educação, membro da CAR e conselheira da área. Selma vai nos falar sobre EMOR. Selma, mais uma vez, obrigado por ter aceito esse convite e a palavra está contigo. E é isso aí. Como é que está Niterói hoje? Começando a fazer um solzinho gostoso. Bom dia, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Vitor, né, pelo convite de vir falar um pouquinho sobre EMOR com vocês, e a todo mundo pela generosidade de me ouvirem, aproveitando para dar os parabéns ao pessoal que organizou o brechó. A gente viu as imagens ontem, está tudo muito lindo, como sempre. Então, parabéns. Bom, vamos lá. A Parashá EMOR, ela traz várias orientações que versam sobre a pureza, a santidade, né? Inicialmente, ela fala do comportamento e das funções dos Kohanim, traz regras bem específicas para os sacerdotes no que se refere ao luto, ao casamento, e relaciona também defeitos físicos que impedem a participação desses sacerdotes em certos rituais. Na sequência, traz informações sobre os próprios rituais e as festas de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, e também sobre o Shabat. Fala da manutenção da chama acesa no tabernáculo e mais tarde no templo. Essa mesma temática se repete na Haftará, que numa narrativa do profeta Ezequiel também fala sobre os sacerdotes, suas funções, vestimentas, de sua responsabilidade de ensinar ao povo a diferença entre o sagrado e o comum, o puro e o impuro, e da necessidade de que cumpram as leis e guardem os dias de festa e o Shabat. A Haftará acrescenta ainda o papel dos sacerdotes como juízes nas disputas que ocorrem no povo, ressaltando que devem se manter puros, e ainda volta a falar da necessidade de que não entrem em contato com mortos. Assim, esses dois textos têm na santidade e na elucidação de normas e regras um dos seus aspectos centrais, seguindo a tônica do próprio livro de Vaikra, né? Falam de homens santos, os Kohanim, de objetos santos, de objetos do Mishkan, das festas ou dias santificados ao longo do ano, e se encerra, no caso a Parashá, né, se encerra com uma narrativa que descreve as consequências da blasfêmia. Algumas dessas narrativas sempre me intrigaram, e ainda que a gente tenha em mente a necessidade de se considerar o momento histórico em que o texto é originado, né, o momento histórico da narrativa, não tem como a gente não ter um certo incômodo ao imaginar que um defeito físico impeça, por exemplo, o exercício do sacerdócio, ou ainda não achar desconcertante a forma como se descreve os atributos necessários à esposa de um Cohen, ou o fato de se falar das consequências das transgressões das filhas dos sacerdotes, mas não das de seus filhos. Felizmente, né, a gente já hoje vive num mundo bastante diferente, onde várias dessas questões já vêm sendo trabalhadas de forma coletiva, de forma a minimizar um pouco essas visões, né, que se tem sobre tanto o papel da mulher quanto a própria perfeição, né, de cada um de nós. Mas, para mim, a narrativa mais intrigante entre todas essas, e que eu vou tentar me ater um pouco, é a menção ao fato de que um Cohen se tornaria impuro pelo contato com um morto, o que significaria que ele não poderia estar junto ao seu povo num momento de dor, né? Isso sempre me causou muita estranheza, porque é exatamente nos momentos de fragilidade, de dor, que a gente mais precisa de apoio, sabedoria, né?
carinho. Mas eu, tentando estudar um pouquinho para poder conversar com vocês, eu encontrei 2 comentários que me pareceram fazer um pouco mais de sentido, né? O primeiro é atribuído ao Reb Zalman, aponta que não é o morto que torna alguém impuro, e sim o contato com sentimentos como a raiva e a revolta diante da realidade da perda. Esses sentimentos nos tiram de um estado de bem-estar e nos levam para o extremo oposto, que é o estado de amargura. E, segundo esse rabino, seria impossível para um sacerdote abençoar, curar, reconfortar, que são funções precípuas, né, da sua atuação junto ao povo, nesse estado de desequilíbrio ou de amargura. Assim, a embriaguez da dor, do luto e a revolta, que são sentimentos humanos, né, nos afastam de um equilíbrio e nos separam do divino. Para mim, é reconfortante pensar que é aí que reside a santidade, nesse estado de equilíbrio que nos permite vibrar e agir da melhor forma possível. Um outro comentário, atribuído ao rabino Moshe Haim, completa essa linha de raciocínio, ao apontar que, embora sejamos humanos e solidários nas dificuldades e nos momentos trágicos que acontecem na vida das pessoas que nos cercam, em especial daqueles que nos são caros, é preciso manter a nossa porção sacerdote, ou seja, que a nossa porção de santidade precisa ser preservada da indignação e da revolta, para que nós possamos, de fato, agir em favor dos outros, ajudar a curar as dores e as feridas daqueles que busquem conforto nesses momentos. Além disso, esse comentário ressalta que a maior impureza seria rezar com apatia e frieza, sem conexão real com o que se professa. No Rumacho do Plaut, tem um ensaio muito interessante sobre as leis e a evolução do próprio conceito do sacerdócio, né? Nele é ressaltado que, embora, após a destruição do templo, várias funções dos antigos sacerdotes tenham também sido extintas, muitas pessoas de origem sacerdotal continuam a preservar muitas das leis restritivas, inclusive a de não entrarem em cemitérios, por exemplo, e a usufruírem de algumas distinções junto à comunidade, o que no nosso meio, né, no judaísmo reformista, essas distinções em relação à hereditariedade, ou mesmo ao nascimento numa linhagem específica, não são consideradas. Um outro aspecto que me chamou a atenção nos comentários sobre essa paraxá deriva do próprio nome dessa porção da Torá. Emor significa falar, como falar com os sacerdotes. E um comentário de Rash explica que esse era um mandamento para alertar os sacerdotes sobre a importância da educação dos filhos, das novas gerações. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade se estende aos pais, e ele ressalta, então, a importância de que esses pais se dediquem a educar seus filhos. Ainda segundo Rash, a educação é um processo paulatino, que depende também do exemplo, porque só assim é possível garantir que aquilo que a gente busca transmitir seja de fato significativo. E relacionando esses 2 aspectos, a santidade e a educação, nós somos novamente lembrados do papel do exemplo que cada líder exerce sobre sua comunidade. Outras passagens da Torá também vão levantar o papel que a pureza da liderança tem sobre a pureza do povo em geral, ressaltando o papel do exemplo dos líderes junto ao povo. Talvez daí tenha vindo a preocupação em manter os sacerdotes longe de emoções que costumam nos tirar do equilíbrio e que podem embotar o nosso julgamento. Essa preocupação com a educação das próximas gerações, por razões óbvias, né, me é muito cara. E eu me sinto muito feliz em ver que a nossa comunidade tem conseguido manter os espaços coletivos de estudo e vivência, permitindo, ao mesmo tempo, a manutenção e a ressignificação de conceitos, regras e percepções sobre diferentes aspectos da nossa vida. Sem dúvida,
para mim, essas práticas, esses exemplos, essa forma de ver e interpretar a vida é a fonte da pujança e da longevidade da área. E, por essa razão, eu fico tão feliz em entender, né, que, ou melhor, ao perceber que essa paraxá também exorta essa responsabilidade de construir o futuro, tanto pela nossa própria preocupação, né, com a vivência, mas também com a preocupação de transmissão da tradição. Por fim, então, se vocês me permitirem, eu queria dedicar esse estudo ao meu filho Rafael, que faz aniversário hoje, e a minha filha Luciana, que também faz aniversário esse mês, e agradecer a eles por me ensinarem que, embora seja obrigação dos pais educar os filhos, a grande sabedoria, na verdade, me parece que está em aprender com eles a cada dia. Obrigada, gente. Mazel tov. Muito bom, aprender com os filhos é uma beleza. Selma, obrigado por essa apresentação, por esse estudo, o ritmo, a tua didática é sempre muito, muito gostosa de escutar. Vamos abrir aqui para quem quiser comentar alguma coisa, trazer pontos da Paraxá. Ricardo Gorodovitch, então, por favor. Richard, por favor, dá um foco aqui no Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, primeiro, Selma, obrigado pelo estudo. Parabéns para o Rafael. Bom, na verdade, acho que a gente tende, né? Vou trazer um olhar alternativo aqui ao que a gente ouviu da Selma. Existe uma tentativa contínua nossa de buscar nas nossas referências, né, a identidade com aquilo que nós conhecemos hoje em relação à religião judaica. E, com isso, a gente, às vezes, perde a oportunidade justamente de caracterizar bem claramente as diferenças que existem entre esse passado remoto e o nosso presente. E eu estou me referindo aqui à função do sacerdote, né? A função do sacerdote não era atender a comunidade no sentido que a gente entende hoje como uma função rabínica. A função do sacerdote era atender a Deus. E nesse atender a Deus, ou através do atendimento a Deus, ele atendia a comunidade, porque ele buscava trazer Deus para perto da comunidade, né? De certa forma, é como se o sacerdote tivesse como função tentar, digamos, aproximar, né? O significado do sacrifício, né, do Corban é esse, né, de Careva, aproximar, e tentar se aproximar Deus da comunidade, fazendo aquilo que lhe era ordenado. Na escrita mesmo, né, do Tanakh e da Torá, particularmente da Torá, como a gente está lendo hoje, é extremamente provável, né, que isso tenha sido escrito numa época em que os Kohanim, ou seja, os sacerdotes, precisavam afirmar claramente a sua diferenciação para justificar a sua posição de elite. E sua remuneração, ou melhor, a cobrança de impostos que era feita para atender aos serviços do templo. Então, muito do que a gente encontra na Torá está relacionado a essa justificativa. É bem diferente daquilo que a gente encontra hoje no judaísmo rabínico. Os rabinos, eles não são os descendentes diretos dos sacerdotes. Muito ao contrário. Os rabinos são descendentes dos, vamos chamar assim, juízes leigos. Aqueles que, lá atrás, na mesma Torá, né, ela nos dá essa informação, Moshe distribuiu, né, o direito ou o poder de tomada de decisão para anciãos.
O judaísmo rabínico ele é fruto desses anciãos. Numa parcela muito significativa da nossa história, havia um conflito entre o poder sacerdotal e o poder dos juízes ou dos pré-rabínicos, né, que formavam conselhos, formavam processos legislativos e que aos poucos foram modificando o caráter, né, a liturgia e o caráter da religião judaica. Não se desprendendo e se desconectando das suas tradições, mas identificando nessas tradições aquilo que havia de significado real e de possibilidade real para os tempos em que eles viviam, que foram se modificando ao longo da passagem dos anos. A gente continua fazendo isso ainda em nossos dias, né? Eu queria chamar a atenção para um outro aspecto também. Na verdade, isso é uma coisa que às vezes o hebraico nos oferece, né? A oportunidade dos paradoxos ou dos antagônicos próximos, né? Então, existem dois verbos muito próximos em hebraico, um que é lechalel e o outro que é lehalel. E a gente, em português, tem uma tremenda dificuldade de diferenciar o reto do rei. E a gente, às vezes, fala errado e isso, para quem entende hebraico, soa mal. Porque lechalel é profanar, né? A gente fala Hilul Hashem, né? Uma profanação de Deus. Enquanto que lehalel é justamente glorificar, louvar, né? Que é exatamente o sentido contrário, né? Mas, curiosamente, né, quando o hebraico procurou palavras para caracterizar instrumentos musicais, adotou a palavra halil para flauta, que é um instrumento muito antigo, né, que se usa desde sempre. E a música sempre foi um elemento que trafegou entre o sagrado e o profano. Então, a ideia, né, de que lehalel e lehalel são palavras parecidas, me parece que nos obriga a refletir sobre o quanto, muitas vezes, buscando louvar a Deus, né, no sentido de respeitar as regras que nos foram transmitidas ao longo do tempo, como modelo de comportamento e regras de liturgia, tantas vezes a gente, em vez de ler halel, a gente está ler halel, a gente está profanando tudo aquilo que a gente gostaria de respeitar. Muito bem. De novo, vou pedir desculpas pela voz, a torcida de terça-feira acabou me deixando assim, então é só isso. Por enquanto. É muito bom. Posso? Pode, depois do Raul, tem Primeiro, o Rodrigo Gerson. primeiro queria realmente parabenizar a Selma, chamar a atenção que o sobrenome dela é Castilho, que remete ao grande goleiro do Fluminense, né? Então a gente tem que lembrar disso sempre, porque o Fluminense está numa fase interessante. Se a gente não lembrar agora, vai lembrar quando, né? Se não agora, quando? Tem a história do cara que estava pedindo esmola, aí veio o cara e deu uma esmola muito generosa para ele. Aí esse cara saiu, deu a volta e viu esse mendigo comendo sei lá o que, um prato muito caro. Falou, pô, te dei essa esmola para tu comer esse prato. Ele falou, se não tiver dinheiro para comer esse negócio, quando que eu vou comer? Essa é a história da Selma Castilho. Mas, enfim, vou só complementar algumas coisas que o Ricardo falou, porque eu sou do time dele, concordo com tudo, menos do fato de eu ter ficado rouco. Mas, assim, é claríssimo entender que os rabinos e os sacerdotes eram de partidos políticos antagonistas, não eram antagonistas, eram os saduceus e os fariseus, tá certo? Na época da discussão do Segundo Templo, né? Que todo mundo ouve falar dos fariseus, que são os parshanim, e dos saduceus, que são os tzedokim. Os tzedokim eram do partido do sumo sacerdote Tzadok, que eram os descendentes deles e tal, que achavam que os tzedokim, que os sacerdotes eram a liderança do povo, espiritual inclusive. E os fariseus, que são os parshanim, da onde vem comentar, né? Eram os rabinos, eram os
antecessores dos rabinos, partido que formou os rabinos. Então, a ideia de que rabino e sacerdote é a mesma coisa é uma ideia historicamente, assim, não é errada, é muito errada, e ao mesmo tempo, se a gente quiser levar isso para hoje, ela é mais errada ainda, tá certo? Tanto historicamente quanto hoje, porque realmente hoje os nossos rabinos não são nem anciãos, nem hereditários, então são pessoas que têm o conhecimento e a condição de servir às necessidades da comunidade. Agora, uma coisa interessante também é que os sacerdotes não eram exatamente liderança, nem política, nem espiritual. Os sacerdotes eram funcionários públicos. E se você, porque eles performavam, como o Ricardo falou, uma tarefa que era considerada como de serviço a Deus, que era manter o templo funcionando. Essa era a função dos sacerdotes. Se você ler, você vai ver, primeiro, o que eles têm? Uniforme. Todos eles têm que se vestir igual. Quando você veste todo mundo igual, o que você está fazendo? Você está despersonificando. O exército exige uniforme para dizer todo mundo é igual. Tá certo? A escola exige uniforme para dizer todo mundo é igual. Ontem eu passei na frente do Pedro II, quando eu estudei, e o uniforme ainda é o mesmo, só tiraram a gravatinha azul, que era coisa que eu sofri muito com ela, e agora tiraram, né? Não sei porquê. Mas o uniforme é o mesmo. Tá certo? A calça azul, a camisa branca, o escudinho aqui. Para despersonificar. Você é igual a você, vocês são membros do mesmo time. Tá certo? Isso é importante. Outra coisa é essa questão da pureza, da separação deles do resto dos outros costumes. Tá certo? Porque eles têm que ser os servidores públicos, eles são as pessoas que têm uma função específica, então eles não podem se misturar. Então o Kadosh, a ideia também que da santidade, essa é uma das grandes falhas da Torá, da tradução da Torá, não da Torá, é traduzir Kadosh como santo. Todo mundo vai traduzir Kadosh como santo. Todo mundo, qualquer livro, todos eles. Mas Kadosh quer dizer separado, apartado. Então quando você lê, sejam apartados, porque eu sou apartado, faz sentido, tá certo? Não se misturem com os outros povos, porque eu, Deus de vocês, naquela época o monoteísmo era, os judeus têm um Deus, os outros povos podem ter vários. Sou diferente, tá certo? Faz muito mais sentido do que santo, que dá a impressão de que você é um cara superior, porque você é santo. Não é santo, não é superior, tá certo? Se fosse superior, o time do Santos estava ganhando tudo, não está. Né? Então, não é. Então, o que acontece é que essa tradução é uma tradução cruel, que nos leva a esse pensamento de que o santo é algo melhor. Não é melhor. É apartado e tem que criar, então, para essa categoria de funcionários públicos, um comportamento despersonificado. Por isso, Selma, ele não pode performar enquanto ele está de luto. Porque ele não pode levar a emoção dele para lá. É muito difícil você performar um serviço público, qualquer serviço, se você acabou de perder uma pessoa muito querida. Assim, não é muito difícil, é impossível. É algo que você não pode exigir do humano. Então, essas são as razões dessas. Se você pensa assim, como falou o Ricardo, a gente tem que voltar para lá e de lá emergir. Aí essa paraxá faz muito sentido. Né? Então, basicamente é isso. Eu gosto muito dessas leis todas, porque essa ideia de que o serviço público é uma coisa que tem que estar fora, que tem que ser ainda existe hoje. A impessoalidade, quem é advogado aqui? Sempre deve ter algum advogado. Não é? Sempre tem um advogado. A impessoalidade é Fala. O que é? Não, fala. Hã? É um dos princípios constitucionais. O juiz tem que ser impessoal. O funcionário público tem que ser impessoal. Essa é a ideia desse sacerdote que é impessoal. Ele tem um uniforme, ele tem uma roupa ridícula que ele tem que vestir, cheio de banda, e tá dourado, prateado, não sei o quê. E ele não pode ter emoção, ele não pode... E a família dele tem que ser diferente. Então, por aí você entende melhor o que era aquele tempo, que não é o nosso tempo de hoje. A gente deriva do judaísmo rabínico e não do judaísmo sacerdotal. O que é uma pena, porque eu sou de família Cohen, então eu poderia estar aqui recebendo o salário de vocês. Não estou. Agora, se quiser reconstruir, não estou. Se quiser reconstruir, começa pelo meu salário. Os melhores churrascos iam para o Correio, não? Os melhores. Olha, a Selma que está fazendo o estudo levantou a mão, então vamos colocar a Selma
e na sequência a turma do Bazar já vai... encontramos. Boas vendas. Vamos descer sim. Então vamos passar aqui para o Gerson e depois para o Germano. Gerson. Desculpa, Selma, desculpa. Pulei você, Selma. Sorry. Não, assim, só porque assim, não dá para não cair na provocação do Raul. A minha visão é um pouco diferente do que é servidor público, Raul. Bem diferente, aliás. Eu acho que a questão do equilíbrio, e assim, em momento nenhum eu estou dizendo que o sacerdote tem a mesma função do rabino. O que eu acho estranho é que alguém que precisa liderar, ou melhor, ser o exemplo desse povo, no momento de dor dele próprio, esteja apartado das pessoas que constituem essa comunidade, entende? No sentido de que ele também precisa de suporte e de amparo, como qualquer pessoa. Não faço essa confusão, não. A minha questão vem do que torna uma pessoa impura, seja ela, né, assim, o contato com o morto, por que isso é que me inquietava, por que uma pessoa que já não está mais ali, que já não pode mais nem fazer mal a ninguém, tornaria alguém impuro. E aí é por isso que eu fico feliz com a ideia da busca do equilíbrio, entende? Concordo com você que é quase impossível que você exerça as funções que pressupõem que você esteja no seu estado mais equilibrado no momento de luto. Então, é compreensível. O que não é compreensível para mim é que o fato de você você ter contato com alguém que faleceu seja considerado uma coisa que te traga. Quando a gente fala da questão do ambiente de dor, isso me faz mais sentido, porque aí sim, é aquela emoção que está se juntando à emoção do sacerdote, que talvez por isso tenha dificuldade de cumprir com aquilo que se espera dele, né? Com o exercício das funções. Hoje, a gente tem uma realidade, graças a Deus, muito diferente, mas ainda, eu acho que ainda tem, em algumas comunidades, muito impregnada essa coisa do que é puro, o que é o impuro, sabe? Eu acho muito mais agradável se pensar no que é o equilíbrio, o que é o desequilíbrio, porque isso ajuda a gente a entender melhor as relações, eu acho, e as dificuldades que todos nós passamos em momentos diferentes para exercer as nossas funções. É nesse sentido que eu falo que me agrada a interpretação de que o problema não é ter contato com alguém que está morto, e sim com as emoções que nos tiram do nosso ponto de equilíbrio, independente, né, de qualquer outra situação. Agora, de alguma forma, sim, os sacerdotes tinham uma influência sobre a comunidade, né, como todo e qualquer professor tem também, porque ele transmite, né, o ensinamento. Então, a própria deturpação do ensinamento pode, para uma determinada comunidade, também trazer bastante prejuízos, né? Daí a função do equilíbrio ser tão importante, eu acho. Para mim faz total sentido. O real significado da palavra amargura, né? Mas por que o sacerdote era professor? Olha lá, tem uma pergunta aqui do Raul. Antes, Gerson, vai, Gerson. Eu gostaria primeiro de parabenizar a Selma pelo lindo estudo que ela fez, e a Paraxá, todas as paraxiotes sempre trazem muita discussão, muita coisa boa. E sobre a pureza dos dirigentes, não vou falar de sacerdote, não vou falar de rabino, não, dos dirigentes, na nossa comunidade maior, tanto em Israel, nominando o que o Netanyahu está tentando fazer agora em Israel, como o nosso atual presidente e como todos os outros presidentes que antecederam, a pureza, o exemplo que esses homens dão para o povo, o futuro que eles demonstram nas suas atitudes, não vou nem nominar que tipo de atitudes são essas, para o povo. O que é que a gente pode esperar de um Brasil, de uma nação que tenha
não os sacerdotes, mas os seus dirigentes totalmente impuros. Isso é um lado. Nós não podemos deixar, como judeus, de ter a Torá como o nosso livro da nossa educação, deixar de dar a nossa observação, as nossas críticas às coisas das sociedades maiores. Por isso, muitas vezes, somos perseguidos. Por outro lado, um fato muito importante que foi dito também, que é a não condição física completa para você poder exercer determinadas funções, né? Isso acontece também em outras... eu ia falar, vou mencionar, a maçonaria também não permite que as pessoas que não estejam na sua condição física perfeita ingressem. Filhos de maçons, e isso causa realmente uma emoção em deixar que pessoas que possam participar, tenham essa condição negada. Complementando, aqui na ARI, e em outras administrações também, existe uma preocupação tão grande que nós, nesse momento, estamos, na parte de manutenção, estudando uma possibilidade de fazer uma rampa de acessibilidade para aqueles que têm dificuldade para poderem se aproximar da Bimá, do Arona Kodesh. Pelo menos no primeiro patamar, porque no segundo já estamos pensando em aumentar o comprimento da cordinha para ele poder abrir né? Pode ser eletrônico também. E, por final, eu não fico rouco, mas digo para vocês todos, sigam o líder. Vamos passar aqui para o Germano. Olha, Gerson, eu tenho aqui um segmento para o teu raciocínio do exemplo e do que a gente pode esperar. O líder dá o exemplo. Eu tenho aqui um segmento. Vamos escutar o Germano, depois eu vou falar sobre o que você puxou, que eu acho que tem um ensinamento aqui legal. Eu vou pedir licença a vocês de entrar num assunto que realmente é estranho, né? A gente está discutindo tanto a função do Cohen. Primeiro, agradeço muito a você, Selma, de poder pensar e repensar um pouco nos dias de hoje. Eu vou pedir licença para fazer um estudo da Torá do meu amigo aqui, Raul, que fez em 2021, que eu achei da maneira mais objetiva e clara de como é que eu posso ler uma paraxá que fala de festividades bíblicas que são Shabat, Peiser, oferta de Homer, contagem de Homer, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemi Atzeret e Rosh Chodesh. Ele colocou o seguinte, eu peço a sua licença para repetir o que você falou, Raul. Infelizmente, nenhuma delas é festejada hoje conforme descrito na Torá. A oferta do Homer se juntou a Peiser. Shavuot não era a festa de entrega de Torá, e sim o início do período da colheita. Sukkot não lembrava o período de 40 anos no deserto, e sim o final da colheita, e o início do novo ciclo agrícola. O ritual de Peiser era público, e não envolvia a leitura de um texto específico, enquanto hoje ele gira em torno da leitura da Agadá, na mais importante celebração familiar do ano. E o ritual de Yom Kippur envolvia 2 bodes, algo que jamais foi reproduzido numa sinagoga. Rosh Hashanah não tinha nome. As diferenças não são apenas, entre aspas, estas, mas não é meu objetivo descrevê-las e sim refletir sobre a forma judaica de honrar e preservar o passado. Isso de honrar e preservar o passado é bastante delicado. A comparação do texto da Paraxá Emor e das inúmeras discussões
e reinterpretações que esses textos provocaram em toda a história judaica, deixa claro que isto passa forçosamente pelo costume de ressignificação das práticas, mas com delicado cuidado de preservar os significados nos quais eles repousam. O judaísmo já está vivo hoje porque essas ressignificações costumam ser feitas da mesma forma como aí eu, Raul, homenageio meus avós por manter o judaísmo vivo na minha vida, mesmo sem cumprir os rituais nos formatos que lhe eram caros. Bonito esse estudo, Raul, né? Ainda bem que está concordando. Não, eu queria falar duas coisas, como escrito. Primeiro, sobre essa questão da marcação do tempo. Sempre que eu vejo o Emor, e já refleti isso no estudo passado, a gente ter um calendário de importância, né? A gente tem todos os afazeres do dia, né? As listas do que fazer, mas tem coisas que são importantes, são mais importantes do que fazer. Então, e essa importância tem a ver com compartilhar. Inclusive, a Selma falou aqui, no espaço de convivência. Então, nessas festas, independente do significado, né, que tinha, teve e vai passar a ter, na verdade, são marcações para que a gente possa compartilhar. A gente, realmente, como ser humano, quando compartilha, se sente mais vivo, se sente mais, digamos assim, a gente está realmente vivendo aquele momento, quando a gente compartilha. Uma sugestão, né? Para que vocês percebam, quando a gente compartilha esse estudo, por exemplo, eu poderia estar falando sozinho lá no meu banheiro, mas o meu prazer é muito maior aqui quando eu compartilho isso com vocês, né? Então, a gente compartilhar as festas, esses tempos de festa são tempos de compartilhar, de conviver, independente do significado que exista. Bom, com relação ao que o Gerson falou, que eu acho também, me causa uma perplexidade enorme, a capacidade que aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, os exemplos dos nossos governantes, né? É uma tristeza, é um show de horrores, né? São exemplos dos piores possíveis, realmente eles não sabem nada de governar, por exemplo, né? Mas tem uma coisa aqui na tradição nossa, que é a possibilidade de chuvar, a possibilidade de reparação, né? E uma vez, até escutando Edelheit, isso me fixou assim, que a chuvar, ela é sempre possível. Possível para os piores casos. Imagina o pior caso, que eu já sei qual que você tem na cabeça, né? O pior caso. Não, você comentou dele ainda há pouco, tá? Pelo conjunto da obra. Se a pessoa realmente se arrepende, se a pessoa se propõe a se recuperar, se ela se reconhece, essa chuva é possível. E ela não vai macular, ela não vai influir na trajetória posterior, né? Então, ele nunca vai poder ser bom porque ele já foi ruim uma vez na vida. Isso não existe, né, dentro desse conceito de chuvar. Então, é isso que a gente pode esperar, que as pessoas realmente, esses governantes que dão exemplos terríveis, se arrependam verdadeiramente, trabalhem para isso e se recuperem, e a gente não pode ficar apontando que no passado já foi isso, já foi aquilo, e por isso não serve, tá? Para frente. Raul. Não, assim, hoje está esquisito porque eu estou concordando com muita coisa, mas a história de que as festas são para reunião, isso é perfeito, porque justamente essas festas daquela época onde cada um tinha a fazendola, porque esse era o povo, e assim foi a humanidade durante muito tempo, cada um tinha a sua fazenda, as cidades foram sendo uma evolução, depois as cidades sempre foram pequenas, e aí as pessoas se reuniam num lugar algumas vezes por ano. Está perfeito isso aí, isso é necessário, importante, etc. O que eu não realmente entendo, eu acho que é uma percepção errada que nós temos, e não é judaico não, é que o cara que a gente votou para administrar o país é o meu representante moral. Mas não é mesmo. E eu não me espelho nele, nem aqui na área, nem em lugar nenhum, eu sou eu. Tá certo? Eu posso até votar nele, porque eu acho que ele pode ter uma boa, ou então ter a proposta menos ruim das que são apresentadas. Mas que ele passe a ser o representante do país? Mas da onde veio isso? Dele. Ele que fala, eu sou, e todo mundo, você é, porque é mais fácil. Mas não é. Eles são os imbecis, certo?
E no Brasil a gente tem uma coleção de imbecis bem legal. Não todo mundo, evidentemente, mas é difícil achar um que não seja menos. E no resto do mundo também. Mas não é que todos sejam, de jeito nenhum. Tem muita gente muito boa. Mas não representam o país. Aonde veio a história de que o cara que é eleito na França por 53% dos franceses, para tirar aqui do Brasil, é representante de todos os franceses. Ele não representa nem aqueles 53% que votaram nele, que não são todos iguais a ele. Da onde veio essa ideia que nós julgamos? E nós falamos o tempo todo, não, ele dá o exemplo. Ele não dá exemplo nenhum. Ele tem que administrar. Ele tem que fazer, limpar a sinagoga, consertar o teto, botar a luz, não sei o quê. É isso que ele tem que fazer. E parar de dar moral para as pessoas. Ele não tem moral nenhuma para dar. Essa galera toda não é nosso representante moral. Oi? Está aí, eu sei. Então, por isso que eu falei. Mas então, entende? A gente tem que tirar isso da cabeça, porque é uma coisa tão esquisita isso. E a Torá tem, meu neto vai fazer bar mitzvah em agosto. Eu estou estudando Torá com ele, a paraxá dele e tal, e faz 2 semanas, então a gente passou num trecho que fala, se você quiser, se o povo quiser, você pode apontar um rei. Isso está em Mishpatim. Você pode apontar um rei para você, como todos os outros povos fazem. Mas toma cuidado, esse rei não pode ser nem muito rico, nem pode enriquecer, já tirou todo mundo, tá? Nem pode ter muitas mulheres, naquela época tinha poligamia, nem pode ter muitas mulheres, e ele tem que ter um rolo da Torá escrito ao lado do trono dele, da cadeira dele, para ele ler esse negócio o dia inteiro, porque ele tem que governar baseado nisso aqui. Então você pode botar um rei, contanto que ele siga a lei, mas ele não é o teu representante. O cara da Fierge, que se elege aqui e fala, eu sou representante do judeu, não é não. Não é mesmo. Eu não conheço ninguém que me represente, porque eu sou muito difícil de entender o que eu sou. Eu acho que todo mundo é assim. Então, não, esse cara me representa. Como me representa? Ninguém me representa, e ninguém representa nenhum de nós. A gente tem que tirar isso, nós somos indivíduos. Ao mesmo tempo, nós somos um coletivo, mas nós somos indivíduos. E nós temos que manter nossa individualidade. E essa história do Cohen, de novo, da despersonificação do Cohen, como a Selma falou, ele é o professor, ele não é professor. O Cohen não é professor. Ele é um funcionário público que faz aquele churrasco para Deus. Ele fazia, né? E só. E ele, então, tem que ser totalmente especificado. Por que tem um defeito físico ele não pode ir lá? Porque eu não posso falar, não, eu quero aquele Cohen ali que não tem olho. Eu não posso falar isso, certo? Porque ele tem que ser o mais perto de todo mundo possível, né? Essa é a ideia. Se a gente lê isso assim, isso faz sentido. Se a gente não lê isso assim, a gente fala, que livro é esse esquisito? Temos a Selma aqui na linha e o Germano. Quando você escolhe algum dirigente, você escolhe porque ele é um bom administrador ou moralmente correto? Ou vice-versa? É moralmente correto e um péssimo administrador? Não, eu tento as duas coisas. Ele tem que ser, para ele ser um bom administrador, ele tem que ter uma boa moral, senão ele vai virar um ladrão, que é o que acontece no julgamento. Mas então você tenta escolher um que seja dentro daquilo que você tem, para escolher o que mais se aproxima dessas duas coisas. Mas então, Raul, você há de concordar comigo que a minha escolha passou primeiro pela peneira de moralmente correto. Também, claro. Bom, então, quer dizer, se depois ele não é moralmente correto, é porque eu errei ou ele mudou. Exato. Olha, Selma. Não, de novo, é só assim, é que eu vejo, Raul. Ele só não pode performar. A Selma. Vai, Selma. Não, é que assim, Raul, eu vejo de um jeito um pouco diferente. Não é que eu ache que o indivíduo ele passa a ser o meu representante absoluto ou de qualquer outra pessoa. O que eu acho é que a gente precisa resgatar o fato de que desejar exercer qualquer função que, de alguma forma, tenha impacto numa coletividade, seja como funcionário público, e, de novo, funcionário público, para mim, não tem essa leitura que você tem, seja como um líder político, seja como um líder religioso, seja como alguém que sim é professor, porque ensina a forma certa de fazer, então a palavra professor ela pode ter outras acepções.
na minha cabeça, o importante é que essas pessoas também entendam que, ao assumir esse papel, elas assumem um compromisso de exemplo e de correção. O que a gente vivencia hoje, aí eu concordo com você que você tem que analisar o momento em que você está sempre. O que a gente vivencia hoje, para mim, é uma distorção do que, de fato, se esperaria de alguém que pretenda atuar em prol de uma comunidade. Essa pessoa, por definição, deveria buscar ter uma prática o mais correta possível dentro das suas próprias limitações enquanto ser humano. Então, assim, não é que eu acho que na hora em que eu elegi alguém, esse alguém se tornou o representante. É que na hora em que alguém se propôs a ser eleito, ele, para mim, necessariamente deveria, junto com essa intenção, assumir a responsabilidade da correção nas suas ações, né? E da busca de realmente se ater aos melhores valores morais disponíveis. Eu vejo diferente, entendeu? Não acho que é uma prerrogativa que ele ganha e deveria ser um compromisso que ele assume. É só isso. O cara quer ser líder administrativo, e aí, enfim, E é ladrão? burla um processo administrativo. Só queria... A gente está fugindo da Torá, porque a Torá não fala nada sobre... Essa paraxá não fala nada sobre isso, né? Essa paraxá fala sobre outras coisas, mas só assim, a questão política mesmo. Quer resolver a questão política do mundo todo? Tira o salário desses caras, certo? Fala assim, você quer ser presidente da República? Você vai ganhar igual o caixa do supermercado. Você vai ganhar igual o professor de escola pública. Aí, você vai deixar de atrair essa galera que está afim do dinheiro. Por que o tráfico atrai tanta gente? Porque dá um dinheiro muito rápido. Por que a política só atrai os piores? Porque dá um dinheiro muito rápido. Aí o nego vai, tira esse negócio dele e fala assim, olha só, você quer ser vereador? Ok. Você não vai ter aposentadoria especial, você não vai ter gabinete, você não vai ter não sei o que, não vai ter não sei o que lá. Vê quantos vêm. Vai vir gente melhor. Você vê aqui na área, que é de graça, certo? Você trabalha de graça, o pessoal que vem é bom, só. Tá certo? Agora você chega e bota, não, você vai ganhar. Aí a lista de benefícios é enorme. Você pega um presidente dos Estados Unidos, certo? Sai do governo, compra uma mansão de 40 milhões de dólares, o nego fala, tudo bem, ele foi presidente. Não! Como tudo bem? O salário dele, se ele trabalhar como presidente, 20 anos não ganha isso. De onde veio esse dinheiro? Muito bem. Então, tira isso dele e você vai ver como a coisa funciona. Por isso a Torá, agora voltando para a Torá, é tão cética em relação ao político. E fala assim, se você arrumar um rei, isso aqui está em Mishpatim, que eu li com o meu neto, ele não pode ficar rico. Funciona. Funciona. Se o rei sair do negócio, se o governante sair do negócio e ficar muito rico, mata ele. Funciona. Se ele ficar muito rico, a gente achar que legal, ele tem contrato para escrever livro, que ninguém lê. Eu não consigo dissociar a liderança do exemplo. Não adianta, Raul. A liderança tem que ter exemplo, nunca disse. Não Mas não quer dizer que ele seja meu representante. Tem uma menção aqui que está solta, justo e perfeito para aquela geração e nas outras. Está nessa paraxá, mas eu não sei em que contexto, não sei se alguém consegue lembrar. Mas a gente estava discutindo que os líderes são para uma determinada geração, e as outras gerações têm outras valorações, as valorações vão mudando. Por isso que para cada... Mas eu não me lembro exatamente de onde que veio isso. Você usou um justo e perfeito, são as palavras da maçonaria, que é desbastar a pedra bruta e transformá-la em pedra polida. Mas assim, sobre essa questão das festas, né? Uma coisa que também eu tirei aqui dessa paraxá é que a gente tem que se alegrar. Nas festas a gente tem uma obrigação religiosa de se alegrar, comer bem e beber bem durante o período festivo, né? Quer dizer, não é só, estamos fazendo festa, é uma obrigação, a gente tem que se alegrar mesmo, e por isso, inclusive, não se tem luto, o luto fica suspenso, né? Enfim,
Aqui também, sobre essa coisa das listas de to-dos, né? Eu só queria voltar nesse assunto, porque isso para mim é muito relevante, né? Eu vejo às vezes lá no nosso trabalho, lá, Luiz é meu sócio, a gente tem listas lá do que fazer, assim, sempre tem o que fazer, sempre, né? Até os marinheiros têm lá no barco, restará sempre o que fazer, é um slang, é um dizer da marinha, né? Sempre existe o que fazer, mas a gente tem que conseguir identificar o que é importante fazer, né? O que é importante, quer dizer, o que é importante tem muito a ver com que tempo fazer, né? E isso às vezes é o que a gente se embola, né? Ter esses programas que lembram das coisas importantes, geralmente são os que valem mais, né? A gente não foi convidado na Web Summit, mas é sempre em volta disso que os programas acontecem, né? Lembrar coisas que são importantes, fazer coisas que são importantes, não simplesmente fazer por fazer, né? Bom, é isso. Eu não sei se alguém mais, Selma, já estamos aqui 9h22, mais alguém aqui que gostaria de falar? Olha aqui, convidar, olha, estamos aqui... A Nádia, olha, vamos dar aqui uma geral. A Nádia está com o netinho em Jerusalém, né? Terezinha deve estar lá perto de Batiam. Aqui, o Gustavo Zimmermann está em Miami, em Orlando. Bia está na Suíça. Minha mãe na Tijuca. Enfim, é muito bom estar com você. Nada é perfeito. Você gosta do correto. Não é correto. Minha mãe... mas minha mãe não perde uma. Eu acho que você estava falando também da acessibilidade, né? Eu acho que é sempre bom a gente falar que aqui, através dessa coisa que a gente incorporou, a gente dá uma possibilidade, essas pessoas que estão muito longe ou nem tão longe, aproximam, né? Tipo na Tijuca. Minha mãe não vai vir. Mamãe? Mamãe não vem nem a pau, não está saindo de casa, infelizmente. É bom para aproveitar e seguir o líder. Mas, Selma, alguma palavra final que você gostaria de dar aqui para a gente sobre esse estudo de Amor? Não, gente, só agradecer e um abraço para todos. Obrigadíssimo, Selma. Manda um abração para o Rafael. Pode deixar. A Selma. Estão falando de... Olha, está falando que Niterói é interior do estado. Pô. Que isso? Aquela famosa piada de Niterói não vou fazer, né? A melhor coisa de Niterói... Por favor, não é o melhor jeito de começar o dia. Só para esclarecer, eu sou carioca, tá? Olha, a melhor vista de Niterói é da sala do Rafael Boiqui, que uma vez eu fiz uma reunião com ele. Ele realmente tem uma vista maravilhosa. Só para esclarecer que eu sou de Niterói, tá? Você é de Niterói, mas ela está em Niterói. Uma coisa é ser, outra coisa é estar. Sim. Mas, Raul, não volto para o Rio nem que você me pague. Mas olha só, não vou pagar nada para ninguém voltar para lugar nenhum. Mas não é mal. Só é a qualificação certa. Capital tem 36. Capital é aqui, inclusive a Tijuca faz parte. Gente, então assim, agradecer a todos os participantes, né? Fizemos aqui a contagem, estamos com 36 pessoas, hoje participantes do... Vamos passar a ter essa prática de contar, eu acho que saudável. Temos 36 pessoas entre os presentes e os que estão presentes de forma remota. Agradecer a participação de todos, desejar uma boa quinta-feira. Chamar a atenção também que o brechó abriu lá embaixo, são coisas maravilhosas. Avisem a quem, né, tem interesse em comprar coisas boas por bons preços, que venham à área até às 5 da tarde. 5 da tarde, não percam a oportunidade, tá, de ter acesso a coisas boas por bons preços. É isso. Boa quinta-feira, Shabbat Shalom antecipado. Grande abraço. Vamos. Valeu. Tchau, gente. Para todos. Tchau.